Irmãos, eu quero destacar aqui o versículo de número 15, onde o apóstolo Paulo, escrevendo ali aos irmãos da igreja que estava em Éfeso, no capítulo 5, no versículo 15, ele diz: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver, não viva como os ignorantes, mas viva como os sábios. E o versículo 16, ele diz: os dias em que vivemos são maus, por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. E é sobre isso que eu gostaria de falar um pouco nessa noite, falar sobre oportunidade. Eu gostaria nessa noite de trazer uma pequena palavra ao coração dos amados irmãos e dizer para você que o tempo em que nós vivemos é o tempo da oportunidade. O dia que nós vivemos hoje é o dia da oportunidade. Todos os dias, todos os momentos das nossas vidas, nós estamos vivendo oportunidades. Oportunidades estas que foram concedidas pelo nosso Deus, pelo nosso Criador. Hoje, ao acordarmos pela manhã, nós tivemos a oportunidade de levantar da nossa cama, de se colocar de pé sobre os nossos pés e respirar mais uma vez esse fôlego de vida tão extraordinário que o Senhor colocou dentro de nós. Quantas e quantas pessoas em volta do planeta Terra deitaram para dormir na noite de ontem e no dia de hoje não acordou mais, porque a sua oportunidade de vida se findou, a sua oportunidade de existência se acabou, mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque, uma vez mais, o Senhor nos concedeu mais uma oportunidade. Então, só de saber disso, já nós temos motivos de sobra para, no dia de hoje, poder exaltar e glorificar o Senhor Jesus de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Só com isso, nós já temos motivos de sobra para poder adorar e reverenciar o nome do Senhor. Só com isso nós temos motivos de sobra para poder glorificar e bendizer o nome do nosso Deus. O apóstolo Paulo, ele estava escrevendo aos irmãos ali na igreja de Éfeso e dizendo que o presente dia que eles viviam naquela época eram tempos difíceis, tempos de dificuldades. O apóstolo Paulo vai dizer que os dias eram maus, não tão diferente dos nossos dias atuais, em que nós estamos vivendo, principalmente no nosso país, dizendo a nível de Brasil, tantas dificuldades, né? O ano ele já começa assim com aquele clima tenso, né, em todo o país. Nós estamos presenciando aí situações difíceis que está acontecendo no nosso país. Incertezas são geradas no coração de muitas pessoas do que virá, do que será amanhã, o que vai acontecer. Então o apóstolo Paulo parece que ele está vivendo os nossos dias, porque os nossos dias presentes também são dias maus, são dias de tribulações, são dias de dificuldades, mas é importante lembrar que o apóstolo Paulo ele destaca algo importantíssimo no texto, dizendo que mesmo nos tempos maus, mesmo nos tempos de dificuldades, as oportunidades elas vão surgir nas nossas vidas e que nós devemos aproveitar todas essas oportunidades que surgem em nossas vidas. Oportunidades preparadas por Deus, é claro. Oportunidades que o Senhor vai preparar para essa igreja. Oportunidades que o Senhor vai preparar para este povo e que nós não podemos perder a oportunidade. Quantos de nós perdemos muitas das vezes oportunidades boas, oportunidades de vivermos momentos extraordinários? Às vezes perdemos oportunidades na presença de Deus, às vezes perdemos oportunidades de um emprego, às vezes perdemos a oportunidade de um curso, às vezes perdemos a oportunidade de uma faculdade,
passa e nós deixamos aquela oportunidade passar. Alguém já dissera que a oportunidade é como um cavalo selado que passa à nossa frente e que às vezes passa e nunca mais ela volta. Existem oportunidades que vão e que voltam, mas existem oportunidades que elas passam diante de nós e nunca mais elas irão voltar. E vai ficar apenas o lamento. Vai ficar apenas o lamento da oportunidade que eu perdi, de não ter abraçado aquele momento, aquela porta que Deus abriu, aquela oportunidade que Deus me deu, e eu deixei passar. Eu gostaria de falar nessa noite sobre o tempo da oportunidade. Ele é agora, é hoje. O Senhor vai preparar oportunidades para o seu povo. E você vai abraçar essa oportunidade, porque Deus ele vai falar ao seu coração, Ele vai te mostrar, você vai abraçar a oportunidade, você vai glorificar o nome do Senhor, e Deus vai fazer você sobressair sobre as dificuldades que você tem vivido, porque as oportunidades, quem prepara é Deus nas nossas vidas. Eu gostaria que hoje de destacar, existem muitas oportunidades, mas eu gostaria de destacar aqui no dia de hoje, pelo menos 3 tipos de oportunidades. A primeira oportunidade são aquelas oportunidades que são criadas por Deus. Aquelas oportunidades que não existe nenhuma interferência humana, que não existe nenhum esforço humano. Deus prepara esta oportunidade e coloca diante de você. É o primeiro tipo de oportunidade. São oportunidades criadas por Deus para o seu povo, para a sua igreja. Mas ainda existe um segundo tipo de oportunidades que são chamadas de oportunidades disfarçadas, e nós iremos falar delas daqui a pouquinho. E por último, um terceiro tipo de oportunidade, que são as oportunidades em que nós criamos. Nós temos também esse poder e esta capacidade de criar as oportunidades, porque muitas das vezes o Senhor ele prepara situações que acontecem à nossa volta, e através dessa circunstância que está acontecendo à nossa volta, o Espírito Santo nos direciona e nos dá sabedoria, para que através daquela situação nós venhamos criar uma oportunidade e sobressair a respeito daquela situação e daquele momento. Amém? Glória seja dada o nome santo do Senhor. Então nós vamos lá. Primeiro nós vamos falar sobre as oportunidades que são criadas por Deus. No livro de Apocalipse, os irmãos que quiserem ler ou que quiserem acompanhar, no capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 5, um texto muito conhecido da palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada vai dizer da seguinte maneira: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Amém, queridos? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. E o Senhor está dizendo: tendo pouca força, guardaste as minhas palavras, e não negaste o meu nome. O primeiro tipo de oportunidade são as oportunidades criadas por Deus. É Deus que abre as portas, é Deus que prepara os momentos, é o Senhor que prepara as ocasiões para nós podermos vivermos momentos extraordinários na presença de Deus. O Senhor está escrevendo aqui a uma amada igreja que fazia parte das 7 igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor.
O Senhor está virando para esta igreja, para os irmãos que viviam ali naquela região, dizendo: olha, eu coloquei uma porta aberta diante de vocês. Ninguém pode fechar essa porta, porque esta porta, irmãos, não foi Deus que abriu, não foi homens que abriu, perdão, foi o Senhor que abriu esta porta. Esta oportunidade foi o Senhor que preparou para colocar diante de você. Esta porta que você está orando, que está buscando aqui na sexta-feira, nas campanhas, é o Senhor que vai abrir esta porta e colocar diante de você. E quando Deus abrir essa porta e colocar diante de ti, passe por ela. Não perca a oportunidade de viver algo extraordinário em Deus. Quantas e quantas oportunidades nós perdemos nos nossos dia a dias. E depois fica só o choro, fica só o lamento, porque eu não fiz, porque que eu não abracei aquela oportunidade. E muitas das vezes, na maioria das vezes, aquela oportunidade nunca mais vai voltar. E o Senhor está dizendo: olha, eu vou manter esta porta aberta diante de vocês. E qual é o segredo para esta porta, ou para esta oportunidade se abrir diante de nós? O segredo é guardar a palavra de Deus e não negar o nome de Jesus Cristo. É assumirmos a identidade de verdadeiros cristãos, de verdadeiros servos e servas de Deus. Deus dá oportunidade a todos. Importa que estejamos atentos, não perder a oportunidade de aproveitar, mesmo nas diversas circunstâncias, porque ela pode passar e nunca mais voltar. As oportunidades são presentes de Deus para as nossas vidas. Hoje é um novo dia, estamos iniciando um novo ano, um ano de oportunidades. Fique atento, porque irão surgir inúmeras oportunidades preparadas por Deus, e nós não poderemos deixar elas passar. Aí você olha para o atual cenário que nós estamos vivendo, aí você olha para a atual situação em que nós estamos vivendo, e talvez você pense: não, tudo acabou. Não, o nosso Deus, Ele é Deus de coisas grandes. O nosso Deus, Ele é o Deus do sobrenatural. O nosso Deus é o Deus que abre portas aonde não tem porta. Vou repetir de novo: Deus, Ele abre portas aonde não tem porta. Vou te dizer mais: Deus, Ele traz à existência aquilo que não existe. Não importa se você não está vendo, talvez você não está enxergando, você não está contemplando, você não está vendo o sinal, mas Deus, Ele está dizendo que Ele é o Deus que prepara uma mesa no meio do deserto para o seu povo poder desfrutar das maravilhas do Senhor. Uma certa feita, Israel indagou isso a Deus. Um salmo muito lindo, que fala a respeito disso. Os israelitas viram para Deus e perguntam: poderá o Senhor preparar uma mesa no meio do deserto? Porque o deserto representa o quê? Sofrimento, escassez, falta de água, falta sombra, falta recursos, né? O deserto não é um lugar aonde a gente vai a passeio. No deserto existe escassez, e o povo peregrinou 40 anos no deserto, e o povo indagava ao Senhor: poderá o Senhor preparar uma mesa no deserto? A resposta é sim. Deus, Ele prepara. Deus, Ele preparou uma mesa no meio do deserto para o seu povo poder participar. A Bíblia diz que o povo começou a indagar por comida. Deus fez chover maná do céu no meio do deserto. A Bíblia diz que o povo sentia necessidade de água. Deus fez surgir água da rocha.
A Bíblia diz que o povo de Israel estava diante de uma fonte de água que era amarga. Deus transformou aquela fonte de água amarga em água doce. O povo começou a reclamar porque só comia só maná e que não tinha carne. Deus enviou uma porção de carne. Deus supriu a necessidade do seu povo no meio do deserto, no meio da aflição, no meio da dificuldade. Deus, ele não desamparou o seu povo. Deus não vai te livrar da prova, né? Deus vai te livrar na prova, né? Ele entra na prova, na dificuldade junto com você. Deus impediu que Sadraque, Mesaque e Abednego não fosse lançado na fornalha? Deus poderia fazer isso? Poderia. Ele poderia ter enviado um anjo, ele poderia ter feito qualquer coisa e dizer: não, os meus servos não serão lançados no fogo. Mas Deus não fez desta forma. Deus permitiu que eles fossem lançados dentro da fornalha, e de lá dentro da fornalha Deus surgiu no meio do fogo, para poder dar livramento aos seus servos, para exaltar os seus servos, para elevar os seus servos, e o nome dele ser glorificado na terra. Jogaram 3 homens, e quando o rei olha, diz assim: olha, mas eu lancei 3, mas eu estou vendo 4, e o 4 que eu vejo é semelhante ao Filho dos deuses. Era o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, que entrou dentro da fornalha para poder livrar os seus servos. É o Deus que entra contigo dentro da fornalha. É o Deus que entra contigo dentro do fogo. É o Deus que entra contigo dentro da prova. É o Deus que entra contigo na situação difícil que você está vivendo. É o Deus que te visita no seu quarto, na sua casa, na sua faculdade, no seu ambiente de trabalho, na rua, aonde quer que você esteja. É o Deus que te visita e te diz: eu estou contigo, não temas, porque eu estou contigo. Ele entra na prova com você. Aleluia, glória seja dada ao nome santo do Senhor. Deus preparou ali uma porta aberta para aquela igreja, para aqueles irmãos poderem viver um momento único, um momento singular na presença do Senhor. E quantas oportunidades nós desperdiçamos. Então, as primeiras oportunidades são as oportunidades criadas pelo Senhor. O segundo tipo de oportunidade que eu quero falar é as chamadas oportunidades disfarçadas. As oportunidades disfarçadas, com certeza você, em algum momento da sua vida, da sua existência, você ouviu a seguinte expressão: se te derem um limão, faça. Se a vida te der um limão, faça uma limonada. O que isso representa? Ou o que isso significa? Na verdade, essa expressão, ela tem uma expressão, é uma expressão que tem a ver com superação. De você enfrentar as dificuldades, de você enfrentar os problemas e dar a volta por cima, contornar uma situação difícil, de dificuldade que você talvez esteja vivendo. Essa expressão popular que eu citei anteriormente, que diz: se a vida te der um limão, faça uma limonada, carrega um sentido muito forte que podemos utilizar como uma filosofia para superar as adversidades em nossa vida. Muitas vezes reclamamos das coisas que acontecem conosco e não entendemos muito bem o porquê das dificuldades e dos dias ruins. Todos nós estamos suscetíveis a passar por diversos problemas e cabe a cada um enxergá-los como obstáculos ou como um empurrão para o seu próprio crescimento. Isso é chamado de a cosmovisão, que é a forma em que nós olhamos o mundo, ou a forma
em que nós olhamos para um problema, para uma situação. Eu vou ler um texto bíblico em que a mesma situação é vista de dois ângulos. A mesma situação, o mesmo problema, a mesma dificuldade é vista por pessoas totalmente diferentes. Cada uma dessas pessoas dá um parecer diferente de cada situação. Mas antes de nós lermos o texto bíblico, no ano de 2020, bem no início do ano de 2020, foi apresentado ao mundo aí o coronavírus, que veio arrasando o mundo. Praticamente quase todas as nações da terra foram impactadas por esse vírus e sofreu o impacto desta doença, desse vírus. No meio dessa pandemia, dessa situação difícil, desse caos generalizado que começou a espalhar em todo o mundo, muitas empresas, muitos empresários, muitos comerciantes, com medo da situação, com medo do impacto que poderia causar em seu comércio, o impacto financeiro, muitas empresas fecharam a porta, muitas empresas foram à falência. Mas nesse mesmo ano, no meio desta pandemia, no meio de todo esse caos, alguns empresários olharam para aquela situação e viram ali a oportunidade de começar um negócio. No meio do caos, no meio da pandemia, o pau estava quebrando e o pessoal começou algo novo, falou, não, aqui está a oportunidade de eu começar um novo negócio. E muitas empresas surgiram no meio da pandemia e estão vivas aí até hoje. Então, muitas das vezes acontece isso, a forma em que nós enxergamos o problema, olhamos para o problema e como nós reagimos diante dessa situação. Dito isso, vamos para a Bíblia. Números, capítulo 13, versículo 31. Números, capítulo 13, versículo 31, na Almeida, revista corrigida, aonde eu vou estar lendo. Texto muito conhecido, que fala de oportunidades que são disfarçadas de situações difíceis e de situações adversas. Números, capítulo 13, versículo 31, diz, porém os homens que com eles subiram, disseram, não podemos subir com aquele povo, porque são mais fortes do que nós, e inflamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é a terra que consome os seus habitantes, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, os descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como os gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Você conhece esse texto? Esse texto é muito conhecido. Esse texto fala do período em que Moisés, estando em Cádiz Barneia, ele envia 12 espias para espiar a terra. E ao cabo daqueles dias, eles voltaram, e quando eles voltassem, eles tinham que apresentar para Moisés um relatório de como era a terra. Aqui está o primeiro relatório de como era a terra. Os 10 espias estão dando um relatório de como era a terra prometida. E o relato que eles trazem para Moisés é este, que a terra é boa, que a terra é uma terra fértil, porém, existe lá gigantes, existe lá os filhos de Anak, existe lá homens poderosos, que consomem os seus habitantes, homens de grande estatura. Aí ele diz no versículo 33, também vimos ali gigantes, os filhos de Anak,
os descendentes dos gigantes. Agora, olha a última parte do versículo: éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Olha a visão desses homens, olha a visão desses espias, olha a sua cosmovisão, olha como eles olharam para aquela situação e tiveram uma interpretação daquilo que eles viram. Uma situação difícil, uma situação complicada. De fato, a terra era bem fortificada. A cidade de Jericó era uma cidade bem fortificada. Mas e daí? Deus havia prometido aquela terra para o seu povo. Aí eles trouxeram este relatório. Este foi o relatório dos 10 espias. Um pouquinho mais adiante, no capítulo 14, e no versículo 7, agora nós vamos ouvir o relatório de Caleb e Josué. Eles viram a mesma coisa, eles presenciaram a mesma cena. Os 10 espias não viram uma coisa e Josué e Caleb viram outra, não, eles presenciaram a mesma cena. E qual foi o relatório de Caleb e Josué? Acompanhem comigo. Números capítulo 14, versículo 7, diz assim: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é uma terra boa. Relato de Josué e Caleb. Versículo 8: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nos dará a terra que mana leite e mel. Olhares diferentes, perspectivas diferentes. Os 10 espias olharam para aquela oportunidade, que era uma oportunidade disfarçada de dificuldade, de adversidade, um cenário obscuro, e pensaram: não, nós não podemos, vamos desistir, vamos passar esta oportunidade para outro. Próximo, quem é o próximo? Nós vamos passar a oportunidade. E às vezes você faz isso, às vezes eu faço isso. Nós olhamos para uma determinada situação, Deus coloca diante de nós, nós olhamos para aquela situação, temos uma interpretação do que está acontecendo e diz: não, eu não posso, a minha força é pequena, eu não tenho condições emocionais, eu não tenho condições financeiras, eu não tenho condições o suficiente para lidar com isso, vou passar, próximo, receba. E nós deixamos a oportunidade passar. Mas Josué e Caleb, que eram homens de Deus, que tinham uma visão do alto, uma visão do céu, que eram guiados e instruídos pelo Espírito Santo de Deus, eles não queriam deixar aquela oportunidade passar. Eles não queriam deixar aquela oportunidade passar. Ele queria abraçar aquela oportunidade que era única e singular, com todas as suas forças. Ele disse: não, gente, a terra é boa, a terra o Senhor nos prometeu, a terra mana leite e mel, e o segredo para nós adquirirmos essa terra, olha o que ele fala no versículo 8: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá na terra, a terra que mana leite e mel. Versículo 9: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Josué está dizendo assim: olha, sabe aquele gigante? É fichinha, é coisa pequena, a gente dá conta. Eles são grandes, são poderosos, a cidade é fortificada, mas maior é o Deus que está nos conduzindo, maior é o Deus que está conosco, maior é o Deus que vai à nossa frente. Amém, queridos? Quem está entendendo, diga amém. Então não perca as oportunidades que o Senhor tem preparado. Ainda dentro deste mesmo cenário, falando das oportunidades que são disfarçadas de adversidades,
Eu te convido a nós lermos o primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, no versículo 23 a seguir. 1 Samuel, capítulo 17, e o versículo 23. Diz assim, o tema: o gigante Golias insulta os israelitas. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante da tua face, e temia grandemente, e dizia aos homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que eu ferir, o rei o enriquecerá de riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isento de impostos a casa de seu pai em Israel. Veja bem, Israel está em guerra. Os filisteus trouxeram a sua arma secreta para o combate. E quando o gigante se apresentou diante do arraial, os soldados de Israel ficaram amedrontados de tamanha a estatura que era aquele homem. A Bíblia vai narrar para nós que o gigante Golias começou a zombar do exército de Israel. Começou a proferir as seguintes palavras: não tem homem aí para lutar comigo não, eu estou esperando aqui. Cadê o rei? Cadê o exército poderoso de Israel? Tem algum homem aí para que possa me desafiar? E começou a insultar o exército de Israel, começou a afrontar o exército de Israel, e começou a afrontar o Deus de Israel. Davi chegou. Lembra que nós falamos na sexta-feira? Davi chegou, estava indo levar o lanche para os seus irmãos, e levar notícia dos seus irmãos para o seu pai. E quando Davi escuta aquilo, todo o exército de Israel ficou com medo. Todo mundo ficou cheio de temor, de medo. Não podemos contra esse gigante, não podemos contra esse exército. Todos viram o tamanho da dificuldade que estava diante de seus olhos. Só teve um, no meio de todos aqueles, que não viram a dificuldade, viu ali uma oportunidade. Amém? Davi não viu uma dificuldade, ele viu uma oportunidade de fazer a diferença no meio daquele povo. E ele ouviu que o homem que matasse o gigante seria bem recompensado. Casaria com a filha do rei, o rei lhe daria riquezas, seria isento de impostos, ele e a casa do seu pai. Era muitos benefícios para deixar passar. Era uma oportunidade tão grande e única, que Davi nem enxergou o tamanho do gigante. Ele nem enxergou o tamanho do problema. Ele pensou consigo mesmo: essa bênção eu quero, essa oportunidade eu quero, esta oportunidade eu não vou deixar ela passar. E aí, quando nós lemos os textos, capítulo seguinte, diz assim: e Davi se dispôs a lutar contra o filisteu. Aquele rapaz pequeno, Davizinho, né? Pequeno, franzino. Ele se dispôs a lutar contra o filisteu. E alguém deve ter pensado: deve estar louco, deve estar maluco. Será que ele ficou empolgado demais com a proposta do rei de dar a filha e mais riquezas e tudo mais? Deve ter empolgado, deve ter deixado ele muito empolgado, né? E ele se dispôs
a lutar contra o gigante. Mas não é por causa dos presentes, não é por causa da filha do rei que ele haveria de se casar, não era por causa que ele ficaria isento de imposto, não. É porque Davi, ele presenciou ali uma cena vergonhosa, em que o gigante afrontava o exército de Israel, e afrontava o Deus de Israel, e ele disse: isso eu não aceito, isso é inaceitável. E aí no capítulo 17, no versículo 41, Davi, ele se dispõe a lutar contra o filisteu, e o filisteu, ele insulta Davi, porque viu Davi com pedras, e ele disse: porventura sou eu algum cão, para que você venha contra mim, com pedras, com pedaços de paus? E Davi, no versículo 45 do capítulo 17, aqui está o segredo da nossa vitória. Segura aí, porque aqui está o segredo da vitória do crente. No versículo 45, Davi disse, porém, ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. E aí ele completa no versículo 46 dizendo: esse menino aqui era corajoso, irmãos. Esse menino aqui tinha uma porção diferenciada do Espírito Santo de Deus na sua vida. Só quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida tem coragem para isso. Ele diz no versículo 46: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferir-te-ei e tirarei a tua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que existe Deus em Israel. Amém? Você recebe isso hoje? Você recebe isso hoje para a sua vida? Você recebe isso hoje para o ano que está se iniciando, de se posicionar como Davi, de se colocar como um valente de Deus na presença dEle, e olhar para os problemas, para a dificuldade, e dizer: não, eu vou marchar, eu vou continuar, eu não vou parar, eu não vou deixar esta oportunidade passar, porque Deus, Ele é comigo, porque Deus, Ele é conosco, 24 horas por dia, sem exceção. A Bíblia diz que o guarda de Israel, ele não dorme, ele não tosqueneja, ele não cochila, ele está 24 horas de plantão, velando pelas nossas vidas. Existe um livro que chama Oportunidades Disfarçadas. Não é um livro cristão evangélico, não, é um livro secular, que conta a história de muitos empresários, de muitas empresas, de como eles surgiram no meio de um momento difícil, sabe? No meio de um momento de dificuldade, de adversidade. Empresários que foram demitidos porque trabalhavam em um determinado local, foram demitidos, foram jogados no olho da rua, não tinha mais nada, nenhuma perspectiva de vida. Daqui a pouco, no meio daquele problema, o cara teve uma ideia, e hoje existe uma multinacional, existe uma grande empresa. Oportunidades disfarçadas de adversidades. Às vezes todo aquele cenário que está acontecendo à nossa volta, que a gente na maioria das vezes não entende, não compreende, é o cenário que Deus está preparando para te fazer grande, para exaltar o servo dEle, para engrandecer o servo dEle. Aleluia. Então não perca as oportunidades, tudo que acontecer à sua volta, ore a Deus, pergunte ao Senhor o que você deve fazer, mas em nome de Jesus não desperdice as oportunidades. Aleluia, glória a Deus. Seguindo adiante, existe um terceiro tipo de oportunidades,
que são aquelas oportunidades que nós mesmos criamos diante de uma determinada situação ou diante de um determinado problema. E para isso eu te convido a ler Êxodo capítulo 2, se você quiser ler ou acompanhar conosco aqui no telão. Êxodo capítulo 2 vai narrar para nós uma história linda, o nascimento de um homem poderoso, que Deus usou ele poderosamente, um homem que Deus o tornou grande, valente, e que se tornou um dos grandes referenciais do Antigo Testamento e de toda a Bíblia Sagrada. Estou falando de Moisés. No capítulo 2 e no versículo 3, o cenário atual é o seguinte: o faraó do Egito pede para matar todas as crianças do sexo masculino. E Joquebede tem um filho agora, nasce ali um filho do sexo masculino. E agora, o que ela vai fazer com esta criança? A Bíblia diz que a criança nasce, a criança é linda, é bela, é formosa. Joquebede esconde ele por 3 meses. E depois de 3 meses, o que fazer com esta criança? Não dá mais para esconder. Uma hora ou outra vai ser descoberta. O cenário é caótico. O cenário é desesperador. O que fazer diante de uma situação dessa? Joquebede cria uma oportunidade, uma estratégia vinda da parte de Deus. O cenário à sua volta era caótico, mas iluminada pelo Espírito Santo e, claro, direcionada por Deus, ela tem um plano, ela cria uma oportunidade, ela tem agora uma estratégia. E a estratégia é, versículo 3, e não podendo, porém, mais esconder o menino, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo ela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que haveria de acontecer. A filha de Faraó desceu a banhar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou, e abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma das hebreias, que crie esse menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-o, e eu te darei um salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, que o adotou e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Irmãos, tem história mais linda do que essa? Tem estratégia mais extraordinária que essa? Que oportunidade, pensa comigo. Essa mãe, que diante de uma situação difícil, caótica, uma situação desesperadora, prestes a perder o seu filho, Deus coloca no coração dela um plano, um projeto, de pegar esta criança, de colocar dentro de um cesto, e em um lugar estratégico, colocou ele à borda do Nilo, dentre os juncos. No momento ela saberia, claro, obviamente, que a princesa, juntamente com as suas donzelas, iam àquele lugar para se banhar, muito pelo contrário do que a gente escuta por aí, irmãos, de que Moisés foi colocado no rio e que Moisés desceu o rio, que as águas levou Moisés.
Existem alguns filmes, né, algumas animações que até mostram o cesto descendo o rio, os crocodilos tentando, né, avançar no cesto e pegar o garoto, e aquela encenação toda. Só que não existe nenhum embasamento bíblico para isso, de que Moisés desceu o rio. Não. O texto diz que ele foi colocado à borda do rio, às margens do rio Nilo, dentro dos juncos, né, que era uma planta comum ali da borda do Nilo, e ali mesmo, o mesmo lugar onde a princesa descia para se banhar, um lugar estratégico. E lá ela colocou a sua filha, Miriam, né, que ficou lá de longe observando a situação, e quando a princesa chega, ela logo se aproxima. Não só a mãe era muito esperta, mas a Miriam também muito esperta, né? Chega para a princesa e diz: olha, que lindo, que belo, quer que eu te arrumo uma mãe de leite, digamos assim, né, para essa criança? E a princesa gostou da ideia, falou: não, beleza, olha, é o seguinte, arruma para mim uma mãe para que possa amamentar esta criança, e é o seguinte, eu ainda pagarei um salário para essa mãe que vai criar esta criança. Ou seja, Joquebede coloca a criança às margens do Nilo, a princesa acha, devolve a criança aos seus braços, e agora ela ainda vai ganhar um salário para poder criar o seu próprio filho. É assim que Deus faz. Você pode dizer amém? Você pode glorificar a Deus por isso? É as oportunidades que Deus ele prepara nas nossas vidas, com o intuito de te abençoar. Joquebede agora é a única hebreia no Egito que tem o seu filho nos braços e ainda recebe um salário da princesa para cuidar do seu próprio filho. Por quê? Porque Deus, ele é Deus. E ela não desperdiçou a oportunidade. Ela viu ali uma oportunidade extraordinária de poder fazer algo extraordinário, de viver o extraordinário de Deus. Amém? Ainda falando das oportunidades que nós criamos, eu já estou quase caminhando para o fim. Evangelho de João, capítulo 12. Capítulo 12 do Evangelho de João, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 12, Almeida, revista corrigida, vai nos dizer da seguinte maneira, o tema diz assim: a mulher que unge Jesus com perfume. João, capítulo 12 do Evangelho de João, versículo 1 diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, e estava ali Lázaro, aquele que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram ali, pois, uma ceia ou um jantar, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. E então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou os seus pés com os seus cabelos, e a casa se encheu com o cheiro do unguento. Que palavra linda, irmãos. Oportunidades em que nós criamos diante de situações que está acontecendo à nossa volta, do cenário que está acontecendo à nossa volta. Eu vejo aqui Maria, ela criando uma oportunidade. No capítulo 11, nós temos a seguinte situação: Lázaro adoece, morre. Jesus vai a Betânia, depois de 3 dias, ressuscita Lázaro. Capítulo 12,
eles dão uma festa para comemorar o morto que falecera e que agora havia ressuscitado. Amém? Eles estão em um banquete, eles estão comemorando, eles estão festejando. Em momento algum, Jesus, ele deu a entender a Maria, ou deu algum sinal a Maria, para que ela viesse e pegasse um unguento e ungisse os seus pés. Mas em uma ocasião anterior, na casa de Simão leproso, uma mesma cena já tinha ocorrido, só que lá não foi nos pés, lá foi na cabeça de Jesus. A mulher, ela unge Jesus na cabeça, e agora ela vai ungir os pés de Jesus, o que tem um significado profético, simbólico, muito importante. Cabeça aos pés, alfa, ômega, princípio, fim, aquele que era, o que é e o que há de vir. A Bíblia não deixa passar nada, irmão. Os mínimos detalhes, se a gente deixar passar, a gente perde o extraordinário de Deus. Ela está ali naquele banquete, está todo mundo comemorando. Marta está na mesma posição de sempre, servindo a mesa, está servindo ali o banquete, todo mundo ali comemorando, todo mundo se alegrando, e de repente, Maria, ela vê ali uma oportunidade, e no capítulo 12 diz que ela pega, no capítulo 12, versículo 3, que ela toma uma libra de unguento, ou seja, de perfume, de nardo puro, caríssimo, o texto diz, de muito preço, muito caro, e ela pega o nardo e quebra de uma só vez, e unge os pés de Jesus. Depois que ela unge os pés de Jesus, ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Algumas características do nardo aqui, só para a gente entender. Primeiro que o texto vai dizer que o nardo, ele era puro. Ele era puro. Não era um nardo com uma mistura. Era um nardo puro. Era a essência puríssima do nardo. Não era um perfume qualquer que a gente compra em uma determinada loja, que tem lá uma porcentagem X. Não, ele era nardo puro. Segundo ponto, ele era caríssimo. Por que ele era caríssimo? Porque, segundo a história, o nardo era importado das montanhas da Índia, e por esta razão ele era extremamente caro. A quantidade que Maria usou valia ao salário de um homem durante um ano de trabalho. Vai vendo. Olha só a situação. Tempo de preparo para aquele nardo. Segundo os estudiosos, aquela porção de nardo, ela levava cerca de 365 dias para ficar pronta. Isso equivale a um ano. Uma pessoa normal levaria cerca de 4 a 5 anos para usar aquele perfume. 4 a 5 anos para usar aquela quantidade de perfume que ela usou. Então, pegar um nardo puro, caríssimo, e que levava 365 dias para ficar pronto, e que uma pessoa levava de 3 a 4 anos para usar, e usá-lo todo de uma só vez, sugeria o quê? Um desperdício. Um perfume caríssimo, que levava 365 dias para ficar pronto, que dava para você usar de 3 a 4 ou 5 anos, e você usar ele de uma só vez. É muita loucura. Mas Maria, ela viu aqui uma oportunidade
que não poderia deixar passar, que era de dar o seu melhor para Jesus. Jesus estava em Betânia. Para quem não sabe, se você estudar a cronologia bíblica do Novo Testamento, dos 4 evangelhos, Jesus, na ocasião aqui em que ele vai a Betânia, é a última vez que ele vai a Betânia. Maria olha para Jesus e pensa consigo: é a última vez que eu tenho ele aqui. É daqui para Jerusalém, de Jerusalém, Monte das Oliveiras, Calvário, do Calvário para a eternidade. É a última vez que eu vejo ele aqui. Eu não posso deixar passar esta oportunidade. Eu não posso deixar passar esta oportunidade. Eu tenho que aproveitar o máximo esse momento para me dar o meu melhor para ele. E ela pensa consigo: o que é que eu tenho de melhor para dar? O que é que eu tenho de melhor para dar? É a comida? Não, a comida, Marta já está, já preparou aqui o melhor banquete, preparou os melhores temperos, a comida está excelente, Marta já deu o seu melhor. Meu Deus, o que é que eu vou dar? E ela acha a sua porção do seu perfume raro, o seu perfume caríssimo, de nardo puro, e ela não perde a oportunidade de dar o seu melhor para Jesus. Ela cria a oportunidade de dar o seu melhor para Jesus. Só que quando nós lemos o texto bíblico, quando nós vemos o desenrolar da história, irmãos, é tão interessante esse capítulo 4 que o mesmo sentimento que Maria teve, Judas teve também. Você vai entender agora o que eu vou falar. O mesmo sentimento que Maria teve, Judas também teve. Qual foi o sentimento que Maria teve? Eu não terei mais aqui em Betânia. Eu não terei ele mais aqui comigo. Não terei mais outra oportunidade de estar perto dele. Então eu tenho que dar agora o meu melhor para ele. Judas teve o mesmo sentimento. É a última vez que Jesus está aqui. É a última oportunidade que eu tenho de criar uma situação, de criar um meio. É a última vez que eu vou estar com ele, então eu tenho que arrancar o máximo dele. E aí, se você ler o versículo 4, do capítulo 2, versículo 4, ninguém ouviu falar de Judas, foi quebrar o unguento, Judas entrou em cena. E aí no versículo 4 ele diz assim: então um dos seus discípulos, chamado Judas Iscariote, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, disse isso pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tirava da bolsa o que era depositado. Maria queria dar o seu melhor para Jesus. Judas viu ali uma oportunidade de arrancar de Jesus o máximo. A Bíblia diz que Jesus era o quê? O tesoureiro de Jesus, né? Ele era o homem das finanças. Todos os recursos ou todas as doações que as pessoas davam ou contribuíam ao ministério de Jesus quando ele passava nessa terra, esta verba, digamos assim, essa ajuda de custo era colocada nas mãos de Judas, e Judas colocava na bolsa, e o texto bíblico diz que ele tirava da bolsa o que era depositado. Então o argumento de Judas era: Maria, que desperdício é esse? Por que não pegamos este unguento, ou seja, esse perfume, e vendemos por um preço caríssimo, e pegamos esse dinheiro para ajudar os pobres? Aí o texto bíblico diz: não porque gostava dos pobres, mas porque era ladrão e tirava da bolsa o que era depositado. É isso que o texto diz. Quando nós olhamos para Judas,
Judas parece alguns certos políticos, né, na nossa atualidade, que parece gostar de pobre, mas na verdade quer só uma oportunidade de arrancar, né, daquela situação ali, de tirar proveito daquela situação. Então Judas, ele também viu ali uma oportunidade de roubar aquele perfume, dele vender, dele tirar a sua parte. O que ele imaginava? Vou vender esse perfume por um preço muito caro, eles vão colocar em minha mão para eu poder depositar na bolsa e eu vou tirar a minha parte. Porque daqui Jesus vai para Jerusalém, de Jerusalém Monte das Oliveiras, Calvário, Calvário, eternidade. Eu não terei mais outra oportunidade. Então a oportunidade é agora, de eu tirar o máximo dele, de eu roubar o máximo dele. Então a pergunta é: que tipo de indivíduo nós somos na presença de Deus? Nós somos um indivíduo tipo Maria, que não perde a oportunidade de adorar o Senhor, e que um culto como esse nós quebra o nardo e dá o nosso melhor para Jesus? Ou a gente faz igual Judas? Não, vai ser desperdício, não vou fazer isso não, vou ficar quietinho no meu canto, e aí a gente perde a oportunidade de adorar o Senhor. Eu te convido a ficar de pé nessa noite. Eu quero convidar os irmãos do Ministério Louvor, e nós vamos estar orando, finalizando agora essa mensagem. Eu quero que você reflita, que você medite, porque a representatividade desse perfume é a nossa adoração. Escute isso: a representatividade desse perfume é a nossa adoração. A representatividade desse perfume é o nosso melhor que nós temos para entregar para o Senhor. O que você tem para entregar ao Senhor nessa noite? Qual o seu melhor que você trouxe para entregar ao Senhor nessa noite? Não perca a oportunidade que está diante dos teus olhos de dar o seu melhor para Jesus. Aleluia! O Senhor está aqui neste lugar. O Espírito Santo se faz presente aqui nessa noite. Eu não sei se eu vou acordar amanhã. Você não sabe, nenhum de nós sabemos se nós iremos acordar amanhã. Quem garante que daqui a alguns minutos nós estaremos aqui? Maria sabia que aquela era a sua última oportunidade com Jesus. Ela colocou em seu coração: não vou perder a oportunidade. Você que está aqui nesta noite, meu irmão e minha irmã, não perca esta oportunidade. Quebra o nardo hoje, quebra de uma vez, quebra sem reserva, quebre sem pensar no preço. Quebra o nardo nessa noite sem imaginar no preço. Porque ele é caríssimo. Porque dá para mim fazer isso durante 3, 4, 5 anos. Quebra o nardo, adore a Ele, aproveite a oportunidade, porque Ele está aqui nessa noite. E esta oportunidade, ela é única. Esta oportunidade, ela não vai voltar mais. Esta oportunidade, ela não vai voltar mais. Então aproveite agora e adore o Senhor.